Pronto, gente, agora vamos a mais um vídeo, né? Agora com outro tema, que é diluição de solução. Então, inicialmente, veja só, o que é diluir uma solução? É deixar ela mais fraca. Então, por exemplo, você fez um café forte, você quer deixar ele mais fraco, o que você coloca? Mais café, mais açúcar ou mais água? Mais água. Ou seja, eu coloco mais solvente, né? Quando eu quero diminuir a concentração desse café, por exemplo. Então aqui a gente vai diluir as soluções, a gente vai aprender como diminuir suas concentrações. A gente já trabalhou um pouquinho disso, mas vou especificar melhor agora, tá certo? O slide, trata-se do slide 11, a partir, aliás, do slide 10, tá? Então, veja só. Vamos retomar algumas coisas. Primeiro, o que é a concentração comum? Primeiro que a gente viu é a massa do soluto em gramas, geralmente, dividido pelo volume da solução em litros, certo? Eu vou simbolizar a partir de agora 1 sendo a solução inicial e 2 sendo a solução final, certo? Então, concentração 1 é a massa 1 dividido pelo volume 1. Concentração 2 é a massa 2 dividido pelo volume 2. Em termos práticos seria o seguinte, vamos dizer que eu preparei uma solução de cloreto de sódio, de sal. E, sei lá, coloquei a solução, ficou 20 gramas por litro. Quer dizer que em 1 litro de água tinha 20 gramas de sal, ou seja, eu tinha soluto 20 gramas. Mas eu queria uma solução com 10 gramas. Então a de 20 está forte. E eu não quero preparar outra. Eu quero que fique 10 por litro. Certo? O que é que eu devo fazer? Bom, se eu adicionar mais água, eu diminuo essa concentração. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou aumentar o volume. Certo? Aumentando-se o volume, eu diminuo a concentração. Né? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai relembrar de um conceito que eu já trabalhei, retrabalhei, debati com vocês, que é o conceito Lavoisier, né? Que a gente diz que na natureza a quantidade de matéria ela se conserva, ela se transforma. Não há perca em um sistema fechado, né? Então eu quero dizer que a quantidade de matéria, por exemplo, a massa inicial, ela tem que ser igual à massa final em uma reação química. Pode ser a massa, ou eu posso ter a quantidade de matéria em número de mol. Então a quantidade de matéria dos reagentes inicial é igual à dos produtos, a final. Certo? Então, isso é a lei de Lavoisier, né? Lembrando, né? A lei de Lavoisier. Quantidade de matéria inicial é igual à quantidade de matéria final. E o que isso tem a ver com as concentrações? Tem a ver que se eu misturar duas soluções, uma mais forte e uma mais fraca, por exemplo, né? Se eu quiser deixar a mais forte ficar mais fraca, menos concentrada, então eu vou ter que obedecer isso. E como é que eu faço? Eu vou transformar as minhas fórmulas. Olha só, a concentração comum aqui é a massa sobre o volume. O que é que eu vou fazer? Eu digo que se eu tiver duas soluções e eu misturar as duas, a concentração inicial vezes o volume inicial será igual à concentração final vezes o volume final. Se for concentração molar, que a gente já viu, que é o número de mol pelo volume, ou se eu quiser, em vez de usar número de mol, eu uso massa sobre massa molar, inicial, certo, aqui, e aqui final, ou ainda a gente trabalha o título, posso ter o título também, né? Então são os tipos de concentração. Na molar eu vou ter concentração molar vezes o volume inicial, é igual a concentração molar final vezes o volume final. Título inicial vezes massa inicial é igual ao título final vezes massa final, certo? Agora, isso aqui vamos ver em termos práticos, uma questão como é que faz isso, porque teoricamente assim fica meio aéreo. Mas vamos lá, ó, no slide 12, a gente vai trabalhar aqui com o slide 12, tá certo? Então vou apagar essas fórmulas, vou deixar do outro lado e vamos fazer uma diluição. Diz o seguinte no slide 12, aqueceu-se um frasco contendo uma solução aquosa CuSO4, sulfato de cobre, certo?
5 vezes 10 a menos 2 molar. Molar é a concentração molar. Então, a concentração dela, 5 vezes 10 a menos 2 molar, que é gramas por mol. Ou, perdão, mol por litro. Mol por litro. Pronto. Essa é a concentração. O aquecimento foi interrompido quando restavam 100 ml de uma solução aquosa. Então, veja, ele interrompeu o aquecimento. Ele não disse a quantidade aqui, viu? Então, o volume 1 ele não disse. Estou sem saber quanto é. Mas ele disse que quando parou o aquecimento, ficou um volume de 100 ml. Então, o volume 2 foi 100 ml. E ele disse que a concentração foi de 1,2 molar. Então, a concentração final, concentração 2, 1,2 mol por litro. Pode ser mol por litro, gente, ou pode ser molar, tá certo? Determine o volume da solução inicial e o volume de água perdido pelo aquecimento. Então, o que é que a gente vai fazer? Olha só, a gente tem inicialmente uma solução 5 vezes 10 a menos 2. Vou colocar aqui do lado, em termos de números decimais. Ó. Esse menos 2 quer dizer que a vírgula anda para a esquerda. Então, ó, a vírgula está aqui, ela anda duas casas. Ó. Uma, duas. Então, a concentração pode ser expressa assim, tá certo? Bem, então eu tenho concentração inicial 0,05 mol por litro. Volume inicial ele não disse quanto era, mas ele disse que no final a solução ficou com 100 ml apenas. E que a concentração dela foi para 1,2. Veja que está bem mais concentrado, gente. 1,2 bem maior que 0,05. Por que está mais concentrado? Porque diminuiu bastante o volume de água. E qual era então o volume inicial? Então, para fazer esse cálculo, vou pegar a fórmula de concentração molar aqui. Se fosse gramas por litro, era concentração comum. Como é mol por litro, concentração molar. Então, vou aplicar na fórmula e vou determinar esse volume inicial. A fórmula me diz que eu pego molaridade, né, concentração molar inicial vezes o volume inicial. Vou usar assim, viu, gente? Quem quiser usar assim, ótimo, beleza. Mas vamos lá, 0,05 vezes o volume inicial, que eu não sei quanto é igual. Ó, molaridade 1 vezes volume 1 é igual. Molaridade 2, 1,2, vezes o volume 2, que é 100 ml. Professor, eu posso deixar 100 ml ou eu tenho que converter em litros? Aqui tanto faz. Se você deixar em ml, a resposta aqui vai ser em ml. Se você converter para litros, a resposta aqui será em litros. Vai depender da pergunta. Se ela perguntar em litros, tem que converter, obrigado. Se não perguntar, não é obrigatório, tá certo? Então, vamos aqui fazer esses cálculos. Aqui não tem o que eu fazer, só aqui, não é isso? Aqui eu vou só repetir. 0,05 VI é igual a 1,2 vezes 100. 1,2 vezes 100, gente, pode fazer na calculadora, mas 100 tem 2 zeros, quer dizer que a vírgula duas casas para a direita. Então, 1, 2, dá 120. Agora, eu vou isolar o volume inicial. O volume inicial é quem? 120 dividido por 0,05. Então, quando eu divido 120 por 0,05, quanto eu vou obter? Eu vou obter 2.400 mililitros, ml. Pode dividir que vai dar isso aí.